Olá! Conexões de hoje traz mais uma discussão importante: a conjuntura política no Brasil nesse início de ano. 2016 foi um dos anos mais turbulentos na história do Brasil. E 2017 parece que não vai ser diferente. Nos 2 primeiros meses já ocorreram novas prisões pela Operação Lava Jato, morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, massacre em presídios e crise na segurança pública no sudeste do país. Bom, e para debater tantos assuntos, nós vamos conversar agora com 2 convidados já de cadeira cativa aqui no Conexões. Professor Pedro Mundim, que é da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Olá, professor Pedro, obrigada pela presença. Olá, Camila, prazer estar aqui de novo. E também professor Hugo Tomazetti, que também é da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Olá, professor, obrigada pela presença novamente. Oi, Camila. Olá. Bom, para começar então, a Operação Lava Jato, acho que é um assunto que vai render ainda e tem rendido nos últimos anos. Quais são os reais impactos dessa operação na política brasileira e também em relação a um combate à corrupção no país? Professor Pedro, vou começar com o senhor. Do ponto de vista do combate à corrupção, eu acho que é um marco histórico que a gente está vivendo, tudo isso que está acontecendo em relação à Operação Lava Jato. E um marco histórico extremamente salutar. Já não era hora de acontecer algo dessa magnitude, felizmente está acontecendo agora. Do ponto de vista político, a gente tem que esperar ainda para ver o que vai acontecer. Temos que esperar para ver qual é o conteúdo da delação dos executivos do Odebrecht, quem esses depoimentos vão envolver, e aí depois esperar um pouco para ver como é que isso tudo vai, vamos dizer assim, interagir com o contexto social, político e econômico que a gente está vivendo, para daí a gente perceber quais vão ser as verdadeiras consequências. Professor Hugo? Uma situação muito complexa. A Lava Jato está arrastando aí desde 2015, né? Passou 2016, arrastou muita gente. Tem muita gente com o rabo preso em Brasília ainda por conta dessa delação do Odebrecht. São 77 delações diferentes. Inclusive, hoje eu vi uma crítica muito interessante. Por que uma empresa tão centralizadora como a Odebrecht fez com que os seus acordos de delação premiada fossem divididos e fatiados em 77 e não em uma só? Tudo isso é muito complicado e tem mais um fator. É a possibilidade de que haja o levantamento do sigilo dessas delações, né? A apresentação desses nomes para a sociedade, que inclusive é algo que foi muito criticado por não ter sido feito por parte da ministra Carmen Lúcia, da presidente do STF, quando ela homologou essas delações. Ela deixou isso para o ministro Luiz Fachin, que é quem vai assumir agora a relatoria da Lava Jato. Tudo isso ficou como crítica muito grande, inclusive por parte da grande mídia brasileira. Por que esses nomes não apareceram ainda? É algo muito complexo e também a gente tem que levar em consideração que colocar esses nomes agora, sem uma investigação maior e sem uma aparição maior, ou seja, uma investigação muito maior, pode colocar esses nomes em risco. E talvez sejam nomes que sejam meramente citados e não tenham tanto envolvimento assim, quanto a gente acha que a Lava Jato ainda vai levar muita gente para enfim, né? Vai empurrar muita gente. Pessoas de alto escalão aí que ainda têm mandato podem também ser presas e condenadas dentro dessa operação? Porque até o momento pessoas com foro privilegiado ainda não foram, né? Do ponto de vista jurídico, eu não sei exatamente, eu não poderia dizer, porque não é a minha área de especialidade, como é que o processo transcorre até você conseguir de fato colocar algum figurão da política brasileira no chilindró, vamos dizer assim, né? Então a gente vai ter que esperar. O que a gente pode fazer uma análise dependendo de quais informações essas relações trazerem à tona, o impacto que isso vai ter na opinião pública. Dependendo do contexto, vamos imaginar, hipoteticamente, um cenário em que a economia não decolou ou não conseguiu se recuperar minimamente, às vezes mais problemas de segurança pública, a popularidade do presidente Temer baixa, e nomes do seu governo envolvidos em novas relações com denúncias muito contundentes e graves, pode gerar um certo turbilhão político, dependendo da perspectiva interessante, dependendo da perspectiva, sim, mais uma vez a gente vai ver o nome do país, a política brasileira envolvida em situações constrangedoras. Bem, um novo capítulo dessa história foi a morte do ministro do STF, Teori Zavascki, aí no início do ano, e que ele era relator da Lava Jato, né? De que forma isso pode interferir ou está interferindo no andamento dessa operação e também a indicação de um novo ministro, né, para ocupar o lugar dele, no caso, a indicação do Alexandre de Moraes. Como é que vocês entendem essa indicação, professor Hugo? É uma situação muito complexa, né? A morte do Teori é algo que veio como fator surpresa nesse processo todo e desencadeou uma série de mudanças, inclusive no governo, né? Só para retomar,
O ministro Teori Zavascki era o relator da Operação Lava Jato, morreu por um acidente, enfim, existem inúmeras teorias acerca do acidente ou enquanto qualquer outra coisa. E a partir disso desencadeou todo um processo de substituição dele. O possível substituto é o ministro da Justiça, licenciado Alexandre de Moraes, que já tem uma série de críticas, inclusive por conta da sua indicação, e o governo federal também teve que agir tendo em vista a nova indicação para o ministro da Justiça e também um outro ponto muito importante, que é o fato de que esse novo ministro do STF vai ter, no caso Alexandre de Moraes, vai ter um papel muito relevante no julgamento dentro da Operação Lava Jato. Isso é algo muito importante e que tudo isso surgiu a partir da morte do Teori Zavascki. Se ele não tivesse morrido, obviamente, as coisas estariam transcorrendo tal como estão, sem esse pedaço de crise. Outro ponto importante também que o governo federal deixou claro, e inclusive o presidente Michel Temer disse essa semana, é que qualquer pessoa citada na Operação Lava Jato vai ser licenciada do cargo e se ela se tornar réu, ela vai ser excluída dos quadros do seu ministério do alto escalão. Isso também foi uma resposta muito contundente ao fato de que a indicação de Moreira Franco para a Secretaria de Governo estava sendo muito criticada pela opinião pública por conta, inclusive, do paralelo com a indicação do ex-presidente Lula na época da ex-presidente Dilma Rousseff. Nosso tempo está quase terminando, professor Pedro. Queria sua contribuição também em relação a esse novo capítulo da Operação Lava Jato. Acho que vai ter que esperar um pouco para ver como é que essa mudança no STF vai impactar de fato nas investigações, na transcorrência do processo, né? Como cidadão, eu espero que tudo continue mais ou menos como era antes, né? Mas não ficaria surpreso de observar que esse novo rearranjo talvez possa favorecer, direto ou indiretamente, algumas das figuras políticas que provavelmente vão estar sendo implicadas nas delações da Odebrecht. No caso de Alexandre de Moraes, que parece muito próximo a Temer. Sim, quer dizer, vamos dizer, tem um pingo de suspeita, assim, uma pulga atrás da orelha quando você pega uma pessoa que compunha seu governo, né? Ou seja, era do seu gabinete e você indica para uma vaga do STF que ele vai estar executando uma função extremamente importante, envolvendo talvez a maior investigação de todos os tempos e que vai citar diversas figuras do alto escalão do governo federal. Temos que esperar para ver. Bom, e a gente vai esperar um pouquinho também para continuar esse debate. No próximo bloco você vê mais informações e mais conversa a respeito da conjuntura política do Brasil. Voltamos com Conexões. E nós estamos conversando com os professores da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Pedro Mundim e também Hugo Tomazetti. Essa conversa é para tentar explicar um pouquinho e analisar um pouco a conjuntura política no Brasil. Professor Hugo, o senhor tinha começado a falar no bloco anterior a respeito da indicação do Moreira Franco, quase me esqueci o nome, que ganhou o foro privilegiado de ministro e tem citações na Lava Jato. É um caso paralelo à indicação de Lula no governo da ex-presidente Dilma, que na época também ganharia foro privilegiado e foi impedido judicialmente. Como é que o senhor faz uma análise desses dois casos? Eles realmente se parecem? E o que o senhor analisa com a presença agora de Moreira Franco no Ministério? Uma situação muito complexa, fazer inclusive um paralelo entre as duas situações. O próprio governo federal, a Advocacia Geral da União, alegou que não há paralelo, tendo em vista que Moreira Franco já estava no governo federal, já estava exercendo cargos no gabinete da Presidência da República antes da indicação para ser ministro e ter foro privilegiado. No caso de Lula, isso não aconteceu. O que me chama muito a atenção é que talvez a gente tenha que virar o caso do avesso para tentar entender. Porque na decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, ele deixou muito claro de que isso era um problema do Executivo. Aquilo que faz parte da decisão, do poder de decisão do Presidente da República para indicar ou não o ministro, não é assunto para o mérito do Supremo Tribunal Federal julgar aquilo que está por trás. Por que ele indicou aquela pessoa? Então, o ministro Celso de Mello deixou isso muito claro. E não foi o que aconteceu quando o ministro Gilmar Mendes julgou o caso do ex-presidente Lula, porque ele deixou muito claro de que havia um indicativo muito forte de que aquela indicação aconteceria por conta do foro privilegiado. Isso é muito complexo. Talvez
pode ser que a gente pense nisso como uma situação em que o ministro Celso de Mello está correto em colocar Moreira Franco como alguém que pode tomar posse como ministro, e também aquela noção de que essa decisão saiu após o anúncio do próprio presidente Michel Temer de que qualquer pessoa citada e envolvida na Operação Lava Jato seria licenciada automaticamente do cargo. Talvez isso deixou até mais confortável para o ministro Celso de Mello, tendo em vista a opinião pública, tomar esse tipo de decisão. É algo também que não dá para analisar muito, a gente estava até conversando agora aqui no intervalo, que não tem muita teoria para resolver o que está acontecendo, a gente só tem que acompanhar. Professor Pedro? Do ponto de vista jurídico, eu não sei exatamente o que estão os autos dos processos, enfim, não teria como avaliar se elas são semelhantes ou equivalentes. Outra coisa que não tem como muita gente avaliar, apesar de a gente ter muita vontade de fazer isso, é saber como é que foram as discussões internas. Sei lá, se o Moreira Franco chegou para o Temer, quebra meu galho, né, me ajuda aí, alguma coisa nesse sentido. Agora, do ponto de vista político, a gente pode afirmar que elas são equivalentes. Né? Claro, são eram duas circunstâncias em que você consegue, através de um ato executivo, proteger alguém que você gostaria de ver protegido. Tá? A diferença é apenas que, naquele momento em que o Lula foi empossado, ministro, a temperatura política do país era outra, completamente diferente do que é agora. Né? Então, talvez tenha sido um ato, uma ação política, claro que estratégica, mas talvez mal pensada para aquela circunstância, né? Que ajudou ainda a botar mais lenha na fogueira. Agora o Temer, ele já sabe que a poeira está um pouquinho mais baixa, então ele podia fazer isso um pouco, ia ter uma chadeira aqui e ali, mas eles controlam. Né? Professor, e por que o clamor da sociedade diminuiu tanto depois da saída do PT do poder? Porque a situação ainda não foi resolvida. Crise econômica, os casos de corrupção continuam aparecendo. Por que parece que as coisas agora melhoraram e as pessoas não estão mais batendo panela, não estão indo à rua? Não é algo que eu tenho uma resposta pronta, né? Mas pelo menos duas coisas eu poderia pensar. Em primeiro lugar, em relação a Dilma, tinha um desgaste político muito grande, não apenas em relação a ela, mas também em relação ao partido, e tinha um acirramento ideológico muito forte naquele momento. Tá? Então as pessoas que estavam batendo panela eram pessoas ideologicamente motivadas para aquele momento estarem executando aquele tipo de ação. Por que outras pessoas não bateram panela? Pode ser por vários motivos. Pode ser porque elas não queriam bater panela mesmo, pode ser porque elas queriam bater panelas, mas se sentiam um pouco constrangidas e deixavam os outros bater panelas por elas, ou seja, pegavam carona naquele movimento. Né? O que não significa que aquilo não possa voltar a acontecer ou que, de um certo modo, a capacidade ou o interesse do brasileiro por aquele tipo de ação ou manifestação tenha diminuído. O contexto é diferente, né? Igual eu estava dizendo há pouco, a poeira em algum momento já baixou. Né? A panela estava mais fervendo naquele momento, ano passado, ou um ano antes, do que está agora. Eventualmente, se a gente voltar para um contexto político parecido com os anteriores, eu acho razoável a gente esperar que as pessoas voltem a se manifestar de maneira mais consistente. Professor Hugo, será que a mídia contribuiu um pouco para esquentar essa panela? A mídia contribui muito para esquentar a panela, inclusive com a questão da violência Brasil afora. A gente teve problemas de violência no Nordeste, com presídios, agora Espírito Santo e Rio de Janeiro, e a cobertura midiática é muito grande em cima disso daí. Gera até uma sensação de segurança. Meu Deus, isso pode se espalhar Brasil afora, né? Mas com relação, ainda falando o que o professor Pedro trouxe, a temperatura mudou e também o ambiente político em Brasília, dentro do próprio Congresso Nacional, também deu uma arrefecida muito grande. Então isso também contribui de alguma maneira, de alguma forma, para que os ânimos das pessoas abaixem. E aí a gente tem uma série de outros movimentos do governo federal para tentar mitigar o que estava acontecendo e as pessoas ficam mais tranquilas. Ontem mesmo ontem dia 14, foi liberado o calendário de saque do FGTS. São 35 bilhões de reais disponíveis para as pessoas sacarem. Isso também, de alguma forma, traz algum alento, de alguma maneira, para que a população fique mais tranquila. Já que o senhor tocou nesse assunto, antes do nosso bloco acabar, em relação a essa crise do sistema penitenciário, da segurança pública, massacres no norte e nordeste do país, nas cadeias, também no sudeste do país, greves de policiais e uma violência generalizada, de que forma que isso pode afetar o governo? Isso afeta o governo de forma muito forte, né? O governo federal está agindo por meio do Ministério da Defesa, mas isso escancara uma falta de política nacional de segurança pública, isso deixa muito claro uma falta de articulação entre as inteligências federal e estadual com relação a uma série de problemas, sobretudo com relação
aos presídios e também a todo esse processo ligado às polícias militares. No caso, a gente está falando aqui basicamente do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, que as Forças Armadas já tiveram que entrar para garantir a segurança da população. Você teve que responder rapidinho, o nosso bloco está acabando e a gente finaliza esse debate a respeito das turbulências na política brasileira no próximo bloco. Último bloco do Conexões de hoje, que está debatendo a política brasileira em 2017. Nós contamos com a presença dos professores da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Pedro Mundim, e também Hugo Tomazetti. Bom, professor Pedro, e qual a sua opinião, sua análise em relação a todas essas questões envolvendo a segurança pública ao governo Temer, não só ao governo Temer, né, aos governos também dos estados, e será que isso também pode chegar aqui em Goiás? Eu espero que não chegue aqui em Goiás, ainda mais sendo residente da capital do estado, né? Do ponto de vista político, assim, segurança pública sempre é um tema que está presente, ainda mais no Brasil, né? Que é um país que tem esse problema histórico da segurança pública. Agora, do ponto de vista do governo federal, tem um detalhe. Geralmente, segurança pública, a atribuição de responsabilidade não recai muito sobre o governo federal. Então, qualquer tipo de crise mais substantiva que ocorra em algum estado, como foi o caso da semana passada e da semana retrasada, né? O que o governo federal fez? O governo federal foi meio que salvar aqueles estados que estavam em crise. Ele mandou a Força Nacional. Né? E as pessoas sabem, porque na verdade quando a gente está falando de segurança pública, a gente está pensando na polícia militar, na polícia, na guarda municipal, ou seja, a gente consegue determinar muito bem, ó, isso aqui é a atribuição do governador, isso aqui é a atribuição do prefeito, não é o presidente da República que tem que vir aqui e resolver os meus problemas. Mas ao mesmo tempo, do ponto de vista de uma agenda política, é interessante, o Michel Temer agora está pensando em colocar um novo ministro da Justiça, vinculado também a essa ideia de segurança pública, que mostre que o governo federal está atento a essa questão e está atuando de maneira mais consistente. Então, ele está fazendo esse jogo. Inclusive, o Ministério da Justiça mudou de nome. Isso. Agora é Ministério da Justiça e Segurança Pública. Isso atende um clamor antigo, inclusive, que já foi motivo para campanhas eleitorais por muito tempo, de ter um Ministério de Segurança Pública. O que fizeram? Botaram um nome naquele ministério. E isso pode, de alguma forma, ajudar, sim, colaborar, inclusive, com redistribuição de renda. O fundo penitenciário ficou contingenciado por 2 anos, se eu não me engano, 2 anos, e ele teve que ser liberado e passou a ser liberado depois dos problemas que aconteceram no Nordeste, nos presídios do Nordeste. Isso é algo também, é óbvio, é uma responsabilidade principal dos estados, mas o governo federal também tem sua parte, levando em consideração que ele abocanha boa parte da arrecadação tributária brasileira. Agora falando um pouquinho de crise econômica, né? O Brasil enfrenta uma crise econômica, o governo tem proposto medidas como o corte de gastos públicos, né? O teto dos gastos públicos, reforma trabalhista, reforma da Previdência, aí apontando para sanar essa crise econômica. Professor Hugo, isso vai ser positivo, principalmente positivo para nós, trabalhadores, que realmente precisamos que a economia esteja nos trilhos? De fato, eu queria que isso fosse positivo, que fosse uma agenda que fizesse uma reforma que contribuísse para o crescimento da sociedade. Não é o que parece em alguns pontos. A reforma trabalhista aparece com vários pontos que vão fragilizar, sem dúvida, o vínculo dos trabalhadores, sobretudo daqueles trabalhadores mais basilares da economia. A reforma previdenciária está dando o que falar, inclusive o governo está gastando muito tempo com mídias sociais sobre isso. O site da Reforma da Previdência é um site que tem muitos vídeos explicando tudo que é possível e imaginável, mas algo também que pode ser prejudicial e que inclusive o governo federal fez uma pesquisa no início de fevereiro trabalhando sobre a ideia de como as pessoas estão recebendo isso. E o próprio Palácio do Planalto ligou uma luz amarela que a população não está vendo com bons olhos isso, inclusive pensando o Palácio do Planalto em convencer o pessoal da equipe econômica a flexibilizar algumas coisas com relação à reforma previdenciária. O maior problema é porque a gente não está falando em momento algum, com mais veemência, de uma reforma tributária que seria muito mais importante e relevante para o Brasil do que uma reforma trabalhista tão dura e uma reforma previdenciária tão dura. Professor Pedro, o senhor concorda? Olha, ficando aqui na parte política, né, assim, do ponto de vista técnico, como é que essa reforma tributária deveria ser executada, trabalhista, eu não sou especialista nisso, não teria como dar uma opinião mais baseada em conhecimentos técnicos, né?
minha praia é política. De fato, o governo, o tempo todo, ele deve estar fazendo o quê? Deve estar monitorando como é que ele apresenta uma determinada proposta, tenta encaminhar uma determinada proposta e como é que poderia ser a reação da opinião pública em relação a isso. Agora, o governo Temer tem uma grande vantagem. Como ele não foi eleito, ele chegou ao governo através de um golpe, né? Ele não necessariamente precisa prestar contas à opinião pública, ou ficar muito preocupado com o que a opinião pública está pensando, porque, eventualmente, daqui a 2 anos ele deixa o governo, deixou um legado, dependendo de quem você imaginar para quem ele está favorecendo esse legado, a coisa fica, né? E ele lava as mãos, né? Mas é claro que a gente sabe que ele entrou lá para ficar e tentar permanecer no poder, então ele vai estar fazendo esse jogo sim, né? E em algum momento pode ser que se ele perceba que o jogo que ele vai perder, do ponto de vista da opinião pública, né, a gente tem que esperar para ver o que vai ser, qual vai ser a ação que ele vai decidir tomar. O senhor meio que respondeu, mas só para finalizar, o senhor acredita então que o grupo político de Temer, PMDB e aliados aí devem lançar a candidatura em 2018? Ficaria muito surpreso se não lançassem. Só não lançarão, eu imagino, se eles estiverem com uma popularidade muito baixa e com um descrédito muito grande na opinião pública. Fora isso, eu tenho certeza que eles vão lançar alguém. E você, professor Hugo, concorda? Convenhamos, né, Pedro? O PMDB está no poder, Deus sabe desde quando, né? Então desde não que era vai ser MDB. agora, não vai ser agora que o PMDB que chegou, que alçou a presidência da República, mesmo que seja por via indireta, totalmente questionável, que ele vai largar o osso assim tão fácil. Obviamente, o governo federal está construindo, o presidente Temer está construindo um sucessor. Falta esse nome aparecer e não ser um nome ligado à Lava Jato, e a popularidade do governo dá conta do recado. A conferir 2017 e o início de 2018 para a gente chegar a alguma conclusão. A gente está finalizando o nosso programa de hoje e eu queria muito agradecer novamente ao professor Pedro Mundim, sempre disposto a compartilhar os conhecimentos com a gente. Obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição. Também, professor Hugo, muito obrigada por de novo estar aqui com a gente, compartilhando e contribuindo. Eu agradeço também, estamos aí sempre à disposição. Bom, Conexões de hoje está chegando ao fim. Lembre-se que você pode assistir ao programa tanto na TV UFG, quanto escutar os nossos debates pela Rádio Universitária 870 AM. Você também pode participar dos próximos programas. É só mandar sugestões de pauta pelo jornalismo@tvufg.org.br ou pelo WhatsApp 99181 1406. E acesse também o nosso site para conferir todos os nossos programas. Muito obrigada pela companhia e até mais!